Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora à lição 4, o capítulo 7 do material didático, perseguição sob Adriano. Bom, o tópico principal já é perseguição, porque nós vimos o que acontecia no Império Romano desde o ano 89, quando Domiciano começou a perseguição. Aquela argumentação dos sacerdotes pagãos dizendo que os deuses não estavam respondendo mais, não estavam favorecendo os romanos por culpa dos cristãos. Isso foi em 89. Bom, chegando no ano 117, o imperador vai ser o imperador Adriano. Então, esse imperador ele se destaca na história como um grande imperador, né, um grande conquistador. E esse homem, ele a princípio vai dar prosseguimento à perseguição sem mudar, né? Mas durante o seu governo, ele vai ser influenciado e vai acabar por mudar a sua atitude com os cristãos, ou seja, os cristãos vão começar a ter um pouquinho mais de paz. A perseguição não vai ser tão grande. E veremos a razão dessa mudança. Ok? Então, eu coloquei para vocês um texto da Enciclopédia da Bíblia que comenta sobre esse imperador Adriano para introduzir esse tópico. Ele diz: Jerônimo registra que Adriano, em 135, Anno Domini, né? 135 da era cristã, deliberadamente profanou o local do nascimento de Jesus em Belém, ao consagrá-lo para a adoração de Adonis Tamuz. Bom, na verdade havia uma guerra, né? Nós vamos falar sobre essa guerra, exatamente sobre esse ponto agora. Havia uma guerra entre os judeus e os romanos. Vocês conhecem bem a história que Jerusalém foi vencida e foi destruída no ano 70 da era cristã. E muitos judeus foram mortos, mas aquela destruição, vamos dizer, não foi completa, mas a cidade foi destruída e os judeus dispersos, né? Só ficaram mesmo aqueles que viviam mendigando, que não tinham nem como sair. A cidade ficou abandonada. Bom, aos poucos eles começaram a tentar repovoar a cidade e nesse período surgiu uma rebelião entre os judeus. E isso vai gerar, ou seja, mais uma rebelião, agora no ano 132 que ocorre essa rebelião, né? Vai ocorrer essa rebelião e aí o imperador vai fazer uma nova destruição. E quando ele faz essa destruição contra os judeus, ele também ataca o cristianismo, vamos assim dizer, profanando o local do nascimento de Jesus. Eu coloquei aí, número 1 no material didático, os cristãos e a revolta de Bar Kokhba. Por quê? A revolta de Bar Kokhba é essa revolta judaica que eu acabei de falar para vocês, que vai levantar uma revolta contra Adriano pelas coisas que ele estava fazendo contra Jerusalém, né? Então o comentário diz: neste período, no ano 132 da era cristã, estourou uma revolta dos judeus contra o Império Romano. O imperador Adriano havia trocado o nome da cidade de Jerusalém para Hélia Capitolina, em homenagem a Júpiter Capitolino. Lembre-se que Júpiter era a principal divindade romana, tá ok? Então ele já tinha mudado o nome da cidade. Alguns historiadores colocam, vamos dizer, essa atitude como pós-Bar Kokhba, mas na verdade ele mudou o nome antes. Então aquilo já foi uma afronta para os judeus, né? Porque já tinham se passado cerca de 60 anos da primeira revolta e destruição de Jerusalém, então a coisa tinha acalmado um pouco. Mas aí com essa atitude de Adriano, estourou essa revolta. E aí também ele trocou também o nome da Judéia para Palestina. Para aumentar a revolta,
Adriano construiu um templo dedicado a Júpiter Capitolino sobre as ruínas do Templo de Jerusalém. Então, nós vamos ver que isso vai acabar afetando o cristianismo, ok? Então vai estourar essa revolta entre os judeus, porque pensemos pelo ponto de vista dos judeus, né? Nós sabemos que Deus já não estava mais com eles, porque eles haviam matado o Messias. Eles haviam matado o Messias, mas eles não podiam calar diante dessa atitude do imperador. E diz a história que eles conseguiram organizar um grande exército de judeus, porque, claro, todos os judeus se apresentaram como voluntários para lutar, para tentar libertar Jerusalém. E diz a história que eles começaram a ver Bar Koba, esse homem, como sendo o Messias. E até tinha um rabino chamado Akiba, que dizia que em Bar Koba se cumpria a profecia, ele era a estrela, ele era o Messias. Então aquela revolta cresceu e eles vão conseguir vencer as legiões judaicas, as legiões romanas a princípio, ok? Vão até dominar Jerusalém por um tempo. Essa guerra vai durar uns 3 anos, vai ser uma guerra complicada para os romanos, mas eles acabam sendo vencidos. Então veja, o comentário prossegue. Os judeus que se revoltaram perseguiam os cristãos que viviam na região da Judéia. Veja o que Eusébio diz. E o mesmo Justino acrescenta o seguinte, ao mencionar a guerra de então contra os judeus. E de fato, na guerra judia de agora, aqui ele traduz como Bar-Kebas, né? Aí eu botei ao lado, Bar-Koba. Essas transliterações, essas traduções sempre mudam, né? Tá bom? Então ele fala sobre essa guerra de Bar Koba e diz: o líder da rebelião dos judeus mandava que somente os cristãos fossem conduzidos a terríveis suplícios, se não renegassem e blasfemassem contra Jesus Cristo. Por que ele fazia isso? Porque, claro, muitos judeus vivendo em Jerusalém tinham crido que Jesus era o Cristo. E vivendo também em redor, na Judéia, o cristianismo tinha crescido muito. E como Bar Koba, ele trabalhava para, vamos dizer, no entender dele, sabemos que ele estava errado, mas ele trabalhava para, de alguma maneira, recuperar a religião de Israel, porque aquele que acreditava na profecia, vamos considerar, ele estava sem entender o que estava acontecendo. É claro que alguém vai dizer, não, mas Daniel tinha profetizado que Jerusalém seria destruída, né? Ele tinha profetizado que o Messias seria morto, mas os judeus não viam assim até hoje. Eles não interpretam a profecia de Daniel como sendo, vamos dizer, como tendo se cumprido. Eles criam diversas hipóteses, mas não aceitam, ainda que pela profecia realmente as datas elas batem com o período da morte de Jesus. Bom, ele não acreditava assim e por isso ele estava tentando recuperar a religião judaica. E como ele via muitos judeus, talvez a maioria dos judeus teria se tornado cristão e crido em Jesus, principalmente pelos eventos, porque Jesus Cristo disse, Jerusalém será destruída. Então, depois do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, os judeus ficaram, vamos dizer, com um sinal ainda maior, porque Jesus havia profetizado que Jerusalém seria destruída. Então, eu acredito que após esse cumprimento da profecia de Jesus, eu acredito que tenha aumentado o número de judeus crentes em Jesus Cristo. Porque Jesus, vamos considerar, profetizou no ano que ele morreu, no ano 29 da era cristã. Jerusalém foi destruída 41 anos depois. Vamos botar 40 anos depois. Nesses 40 anos, vamos dizer, todos sabiam dessa profecia. E eles viram ela se cumprir no ano 70. Então, deve ter crescido ainda mais o número de cristãos entre os judeus. Então, esse Bar Koba, o que ele fazia? Ele entregava para o suplício aqueles, principalmente aqueles cristãos
aqueles cristãos judeus, né? Ele queria que voltasse à religião judaica.